Olá, começa agora mais uma edição do Programa em Pauta, produzido em parceria pela TV Unesp, TV Câmara de Botucatu e TV e Rádio Câmara de Bauru. Um programa que discute temas de relevância para a população com enfoque regional. Neste programa, vamos falar sobre o turismo, setor que foi bastante afetado com a nova rotina imposta pela pandemia do novo coronavírus. Para isso, temos a participação do secretário estadual de Turismo, Vinícius Lumertz, e do professor Wagner Custódio, que é coordenador do curso de Turismo da Unesp Campus de Rosana. No final do ano passado, a Secretaria de Turismo do Estado liberou a elaboração do Plano Turismo São Paulo 2030, que, de maneira geral, pretende fomentar as condições para que o Estado seja protagonista do turismo do futuro. Secretário, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Qual a sua visão do que é esse turismo do futuro, em especial para o nosso Estado? Bom, primeiramente, muito obrigado, André, pelo convite feito por você na condição de representante da Câmara de Bauru, da Carol como TV Câmara de Botucatu, e do professor Wagner pelo curso de turismo da Unesp, lá de Rosana. Né? Muito obrigado, e muito simpático essa coisa que nós estávamos fazendo isso juntos, né? Com visões diferentes e que possam somar aí ideias, enfim, pontos de vista. É necessário um planejamento sempre. Né? Eu, na condição de secretário nacional de turismo, eu cuidei do Plano de Turismo do Brasil. O Plano Nacional de Turismo, PNT, eu coordenei. Aquele que era até 16, e depois nós reformamos, e aí eu já na condição de presidente da Embratur, depois de ministro, eu coordenei o Conselho Nacional de Turismo 8 anos, como secretário executivo e depois como presidente. Né? Eu ouvi o trade a minha vida inteira. Né? Eu venho de planejamento também, eu dirigi o SEBRAE do Estado de Santa Catarina, o SEBRAE Nacional, e fui secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Santa Catarina. Né? É fundamental ter um plano, não só porque ele busca sintetizar, né, os motivos pelos quais se vai trabalhar, se vai coordenar os esforços, e porque também as pessoas precisam entender onde é que elas estão inseridas. Qual é o plano de voo do conjunto? Né? E o plano hoje não precisa ser mais plano morto. Né? Plano hoje é um elemento de gestão. Você pode até mudar o plano. Né? Está lá, o 2030. Né? Nós estamos executando. Nós já vínhamos executando muitas partes desde que nós chegamos à secretaria, mesmo não tendo plano, porque nós já sabíamos, ex ante, até pelo planejamento nacional, planejamento de outros países, vários países. Eu, na Embratur, eu coordenei um benchmarking de 20 países. Deixei pronto na Embratur, com 400 milhões em caixa recursos do SEBRAE. Né? Então, nós cumprimos lá a mudança, inclusive mudança institucional. Né? Quando eu encontrei isso aqui em São Paulo, uma secretaria, não era uma secretaria, era um programa chamado DADETUR, dentro de uma secretaria, um programa de obras. Muito bom, diga-se de passagem, nós estamos reformando, mas não havia uma secretaria. Então, nós temos que montar uma secretaria. Nós trouxemos equipes do Ministério do Turismo, da Embratur, da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, da Casa Civil, do mercado, de marketing. Hoje tem uma secretaria, né? E ela tem um plano, né? E aí nós viemos executando, né? E aí ela segue o que nós iniciamos quando nós assumimos, duas grandes linhas, que é muito básica, é muito parecido com o que se faz na vida comum da gente, né? Comercial e dos negócios. Promover e estruturar. Promover e estruturar. Né? A palavra promover, nós demos largada com uma ligação com estruturar. Quando nós começamos, o que nós fizemos? Olhamos um problemaço, que era um super custo que tinha em São Paulo, do ICMS de 25% das aéreas, do combustível das aéreas. O mais caro do planeta. Isso é um imposto. Eu não estou falando que isso é o imposto dos combustíveis das aéreas ou imposto das aéreas. Não, isso era um. O que é um absurdo. No mundo é 5, 6. Passamos para 12, pelo menos. E aí negociamos uma campanha de marketing, que foi a maior campanha de marketing, São Paulo para Todos, da história do Brasil, no Brasil inteiro, mostrando São Paulo. Qual era a primeira ideia? Mostrar que São Paulo é esse grande conjunto. São Paulo
Em São Paulo, as pessoas conhecem algumas coisas, ainda que tem gente que não conhece sequer a Catedral da Sé morando em São Paulo, né? Ou não conhece, nunca foi a Botucatu, ou não foi, enfim, ao Vale do Ribeira, o Circuito das Águas. Mas é preciso que as pessoas tenham noção do tamanho disso. De um estado que tem uma cidade como São Paulo, ampliada de 22 milhões de habitantes, uma zona metropolitana chega a 33 milhões de pessoas, e do lado você tem uma Mata Atlântica, que é o caso do Vale de Ribeira, como se você tivesse Nova York colado na Costa Rica. Onde é que você tem no mundo uma equação como essa? Aí você desce para o litoral, novamente Mata Atlântica, e você tem, tanto na Baixada, um fenômeno arquitetônico, Art Nouveau, Art Deco, perdão, totalmente desvalorizado, né? Ainda que a cidade seja muito bem cuidada, uma zona portuária que poderia ter um significado turístico, e você tem o litoral norte e depois o Vale do Paraíba, né, que é praticamente um país, um pequeno país, o Vale do Paraíba, tem tudo, né? E assim sucessivamente. Então, o São Paulo para Todos tinha esse condão, e aí a próxima etapa era divulgar as regiões. Aí houve a interrupção da pandemia. Nós preparamos o projeto North Shore, Litoral Norte, para divulgar no exterior, nas feiras internacionais, cortamos, paramos e vamos voltar. O Vale de Ribeira, nós queremos filmes, estamos fazendo toda uma parte de divulgação, parou. Volta agora. E as regiões todas agora vão ter planos de divulgação, que é a segunda parte, mas interrompido. Agora, aí você vai dizer, mas e a estruturação? Né? Bom, voltando ainda à divulgação, né? Ela foi negociada e nós pedimos 700, quer dizer, não pedimos 700, ganhamos 490, ganhamos 700 voos a mais por semana em São Paulo, durante esse período de 2019. E propusemos a ligação de 12 aeroportos no interior e início do processo de privatização. E aí você já tem uma mistura de comunicação com estruturação, né? Nesse sentido, nós conseguimos demonstrar resultado já em 2019. Nós crescemos 5,3%. O Brasil cresceu 2, alguma coisa, turismo. Sendo que a economia do Brasil, 0,9%. Em São Paulo, 2,8%, 2,9%. Ou seja, o turismo cresceu o dobro, mais do dobro, né, do turismo nacional, e muito mais que a economia de São Paulo. E gerou 50 mil empregos. E por que gera empregos? Porque o turismo não é, primeiro, um setor econômico, né? Ele é uma dimensão econômica, ele é um movimento, ele é viagens, travel and tourism é movimento. Por isso os economistas não gostam muito de nos medir, porque a gente não para quieto, né? E não somos uma coisa só. Então é muito fácil, isso aí é serviços. Não é bem assim, né? O turismo é visto pelos economistas de forma tradicional, muito, e por jornalistas, isso tem mudado, né, pela página de turismo e não pela página de economia, né, como algo do tipo, a economia brasileira vai bem e as pessoas foram viajar. Isso é uma parte. Na verdade, o turismo vai bem e naquela cidade, lá onde tem turismo, não tem desemprego. O turismo vai bem e naquela cidade, lá tem indústria. Porque é um paradoxo, o turismo industrializa, agrega valor à produção, porque ele cria a relação da experiência e da origem ao produto. Então, você pode comprar um chocolate de Gramado sem gostar muito, eu acho muito doce, mas ele vale mais, né? Se nós fizéssemos o mesmo com o nosso café em São Paulo, ligando com a experiência de um turismo mais forte do café, ele valeria mais, né? E assim sucessivamente. O Gramado é um melhor exemplo, é mais fácil, você tem a indústria dos móveis, de arte e artesanato, de louça, vidro soprado de Murano, imobiliário, eventos, né? Alimentos, né? Vestuário, né? E isso a economia das marinas e portos turísticos também faz, né? Porque ela vende frutos do mar, ela vende eventos, vende corridas náuticas, ela vende máquinas e equipamentos, reparos de barcos, novos materiais, e assim vai, porque é a economia do mar, a economia do meio ambiente, né? Eu sei que eu estou cobrindo muitas áreas, né? E eu preciso reduzir aqui essa introdução, mas o que nós olhamos na direção
desse esforço do Plano 2030 é a estruturação. Né? Eu vou tentar ser muito resumido, não cobrir todas as áreas, colocando coisas na prática. Então, nós criamos um programa de crédito. Felizmente, criamos esse programa de crédito em 2020 e conseguimos, né, repassar 2 bilhões para o turismo nos últimos 2 anos. Seria 200 milhões, virou 2 bilhões. Né? A Desenvolve foi para esse lado, captamos dinheiro do Fungetur, emprestamos 49% do Fungetur do Brasil foi colocado aqui, ainda falta dinheiro. O BNDES precisaria colocar mais, o Fungetur precisa tirar esse dinheiro que está lá na caixa de 1,2 bilhões sem FGI, sem fundo de garantia, e passar para os BDs, nós emprestamos. Mas começamos isso. Há 3 dias atrás, nós estávamos com um seminário no Litoral Norte, levando os bancos, caixa e tudo, para perto do turismo. Temos um programa de crédito. Né? E aí nós criamos programas, vários programas específicos. Eu que vou ser sucinto. Na Assembleia está saindo de lá agora o programa Distritos Turísticos. Né? O México tem 6. Cancún é bem conhecido. Né? Nós vamos ter o nosso projeto de Distritos Turísticos. Eu conheci Distritos Turísticos no Ministério do Turismo, antes de ser ministro e presidente da Embratur, fui secretário nacional, e me trouxeram lá, da época do governo Médici. Havia uma legislação para distritos turísticos. Nunca foi regulamentado. Olha o tempo de atraso do Brasil. Né? E aí eu liderei e mandamos isso para o Congresso Nacional, e não houve tempo no governo Temer. Nós conseguimos abrir o capital das aéreas, nós conseguimos tirar todos os impostos de importação de parques temáticos, que é outro tema de distritos turísticos, porque era um absurdo você pagar 3 vezes mais por um equipamento de parque temático, que não fosse a razão pela qual há 20 anos não nasce um parque temático no Brasil, sendo que o Brasil é um dos maiores consumidores de parques temáticos do mundo, e São Paulo, um mega consumidor de parque temático. Então, essa legislação vai sair desse jeito, né? Fomentando para que regiões como Olímpia, regiões como Andradina, que está recebendo investimento de 500 milhões, regiões principalmente como Serra Azul, né, que já tem outlet, tem tudo, tem um tratamento diferenciado, uma gestão diferenciada, planos diretores acoplados, que já foi feito, né, e que sejam Orlandos ou que sejam regiões de parques naturais, como é o caso do Mosaico do Vale do Ribeira, que pode se encaixar nisso, como o centro de São Paulo também, no centro histórico. São diferentes os distritos turísticos. Então, para não me alongar, fizemos também o decreto de rotas cênicas. O governador decretou, um trabalho nosso, e além de decretar a necessidade de que as estradas de São Paulo tenham uma análise de potencial de rota cênica, nós começamos a construir rotas cênicas no Vale do Ribeira, com paradouros, inclusive com uma licença para fazer o primeiro skywalk pelo governo, para depois licitar, porque não saiu nenhum até agora em São Paulo. As plataformas de vidro que tem na China, em tudo quanto é canto, tem no Rio Grande do Sul, um recurso na época, inclusive do Fungetur, no nosso período de ministro, e não tem em São Paulo. Né? E aí vai ter, né? A 165, várias rodovias de lá. Então, isso é um exemplo. Né? Agora, os cadernos e projetos estão sendo feitos também para outras regiões, como Mantiqueira, Litoral Norte, etc. Então, esse é um outro exemplo. Né? Os projetos de ecoturismo com o Sebrae, não vou ter tempo de analisar aqui, mas já estão assinados e rodando. Nós vamos ter um evento da ITTA, que foi prolatado aí por conta da crise, mas o turismo ecológico em São Paulo é evidente, e nós vamos fazer aí um projeto, logo vamos lançar parques temáticos, parques naturais SP, ou seja, não é esse o nome, mas vamos fazer vídeos e tudo mais, porque nós estamos licitando junto, dizer, acompanhando as licitações lá do PNID, do secretário PNID. Nós fazemos estudos econômicos, fizemos de duas utilizações aí, Ilha Anchieta e Ilha do Cardoso. Estamos fazendo outros, ajudando nas concessões de parques naturais. Por quê? Os Estados Unidos têm 320 milhões de visitantes em parques temáticos, 1/3 da nossa área verde, menos bioma, e nós só temos 12 milhões de visitantes em parques naturais. Porque, para nós, nunca foi assunto. Não é assunto. É um absurdo, mas não é assunto. Aliás, o Brasil consegue fazer de coisas importantíssimas não assunto, e de coisas que não importam, grandes assuntos. Tem até alguém que brincou uma vez, uma diferença deles para nós, de que um americano consegue botar num filme de 2 horas Guerra e Paz, de Tolstói.
e nós conseguimos botar uma novela de 9 meses, 5 minutos de José de Alencar, né? Ou seja, nós falamos muito sobre coisas que pouco importam e pouco sobre coisas muito importantes. Isso é uma tendência ao nos perdermos nas retóricas. É uma tendência de irmos falando muito sobre algo que não tem muita importância, né? E deixarmos de lado aquilo que tem imensa riqueza. Então, uma região como o Vale do Ribeira, que é um fenômeno do ponto de vista... o Vale do Ribeira é praticamente o Brasil que Cabral encontrou. Então, virou área especial de desenvolvimento do Estado, como virou o Pontal do Paranapanema e o Novo Vale do Paraíba. 3 regiões especiais de desenvolvimento, então, nós estamos concentrando nossos trabalhos lá. Então, são inúmeros esforços e parcerias. Nós estamos cobrindo 360 cidades com sinalização turística, de reforço, que não tem. Tá? Nós estamos fazendo mapeamento imobiliário de grandes glebas, terrenos. Já completamos o Vale do Ribeira, estamos indo para o litoral norte, já fizemos o centro. Por quê? O investidor, professor Wagner, ele precisa saber o potencial da região e ele precisa ser descoberto. Hoje, muitas vezes, quando nasce um empreendimento turístico numa região, é porque um empresário foi lá, descobriu e fez, porque quis. Não é porque o prefeito montou um programa de incentivo fiscal ou incentivo creditício junto com o banco, ou porque catalogou todas as oportunidades e fez um book de distância, tal, de medição, etc. Acaso, claro que é acaso. Por isso, nós fizemos agora um trabalho chamado Melhores Práticas. E nós estamos ensinando, ajudando, apoiando a fazer um projeto chamado Viva Rua. O que é o Viva Rua? Que nós começamos com Covas lá em São Paulo, com o Bruno no centro, 4 ruas ali perto da Casa do Porco, que é ocupação de calçadas, ruas, com floreiras, mesas, cadeiras, que é muito bom pós-pandemia e que é exatamente o que acontece nos países da Europa quando nós vamos visitar e nós gostamos. Então, são 40 lugares na capital e nós vamos incentivar para que se use dinheiro da DETUR e licitações à parte para isso, como também equipamentos náutico-marítimos. Como fazer um pier, etc., 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 modelitos, para que se possa utilizar e pegar uma região e botar bastante desses equipamentos e não fazer só acesso à cidade, às coisas tradicionais que outras secretarias podem fazer. O senhor fez uma bela contextualização do nosso setor turístico e compartilhou vários planos para esse futuro não muito distante, nesse futuro que já está perto, mas eu vou trazer alguns dados agora para a gente entender também como o setor turístico foi um dos mais afetados pela pandemia. Por exemplo, né, um estudo da FGV estimou em torno de 160 bilhões de reais o prejuízo do setor em 2020 e 2021, além do fechamento de até pouco mais de 1 milhão de postos de trabalho, diretos e indiretos. Então, esses impactos da pandemia no presente estão bem claros, né? Apesar de todos esses planos e todas essas coisas que estão acontecendo no momento, não pararam. Mas, professor, agora eu gostaria de saber do senhor quais os impactos que você acredita que devem acontecer no médio e longo prazo para o setor de turismo devido à pandemia. Olá, Carol. Quero agradecer aí o convite de vocês para eu participar desse programa. Estou muito feliz em poder debater sobre essas questões que têm nos impactado tanto nesses tempos, né? Olha, Carol, se você fizesse essa pergunta de médio e longo prazo antes da pandemia, era fácil de eu responder para você. Mas a pandemia veio para mostrar para a gente que planejamento de curto, médio e longo prazo hoje está muito difícil da gente fazer. Por exemplo, eu não esperava que estaria aqui em 2021 falando com vocês no auge da pandemia, né? A gente pensava que em 2021 a gente já ia ter superado essa situação, né? E a gente está aqui falando e nós estamos no auge da pandemia. Então, tá difícil a gente fazer assim um planejamento a médio e longo prazo. No entanto, a gente tem alguns dados que a gente tem que saber, e esses impactos, a gente tem algumas projeções, né? Por exemplo, uma projeção que a gente não pode deixar de entender é que
atualmente, com esse ritmo de vacinação que nós estamos tendo, de 400 mil vacinas por dia, que é o ritmo que o Ministério da Saúde está realmente operacionalizando, apesar de estimar 1 milhão, só está tendo 400 mil. Se acontecer isso daí, nós só vamos ter um pós-pandemia no Brasil em 2023, talvez. Não é? Porque ano que vem já vai ter que ter a terceira dose desse povo e ainda vai ter brasileiro que não vai ter tido nem a primeira dose. Então, é difícil a gente imaginar assim, quando vai ser esse médio e quando vai ser esse longo prazo. A nossa esperança é que talvez aí com a transferência de tecnologia, não é? E a produção do IFA, da Coronavac no Brasil, isso acelere, melhore. Ou ainda melhor, né, com a produção da Butanvac, né, que é uma tecnologia que o Brasil já domina, talvez isso acelere e a gente entre no pós-pandemia antes. Mas o certo é que a pandemia já deixou impactos muito grandes. Nessa semana, agora dia 26 de abril, teve em Cancún o Summit anual do Conselho Mundial de Viagem e Turismo. Esse Summit apontou que no ano passado, o turismo no mundo teve uma queda de 3,4 trilhões de dólares nas receitas. E que 62 milhões de empregos foram perdidos no mundo no setor de turismo. Isso representa uma queda de 18,5% dos empregos formais em turismo, né? Esse summit apresentou também que os gastos dos viajantes domésticos caíram 45%, e dos viajantes internacionais, 69,4%. Aí você assim, esse número é um número mundial. E no Brasil, né? Segundo a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, de 2020, houve no Brasil um déficit de 25 bilhões de reais no setor de turismo e uma perda de 50 mil estabelecimentos no setor de turismo. Isso, imagine, 50 mil estabelecimentos fecharam no Brasil do setor de turismo, né? Isso daí sendo aproximadamente 84% de pequenas e médias empresas, né? É para a gente entender que o turismo ele tem muita pequena e média empresa que trabalha no setor de turismo. E essas pequenas e médias empresas, elas empregam mais mulheres, mais minorias, mais comunidade local, dentre outras pessoas. Então, impacta muito o turismo. Isso quer ver uma coisa que ninguém nem pensa, né? Você já estava assistindo o Globo Rural, acordei domingo de manhã, e aí estava fazendo uma entrevista que não tinha nada a ver, uma entrevista de mandioca, cara. Uma entrevista de mandioca. Aí estava lá falando assim da produção de mandioca e não estava conseguindo vender a produção de mandioca. Aí entrevistaram lá o agricultor, eu estou aqui com a produção de mandioca, não estou conseguindo escoar. Aí foram no dono no representante da cooperativa, o representante falou assim, a gente não está vendendo mais mandioca porque as pessoas estão viajando menos, estão parando menos nos postos das rodovias, e era tradicional pedir um pão de queijo. Não estão mais pedindo pão de queijo, diminuiu a venda de mandioca, impactou uma coisa que a gente pensa que não tem nada a ver com o turismo, né? Mandioca não está vendendo porque as pessoas não estão viajando, né? Então, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em 2020, o setor de turismo perdeu 481 mil postos formais de trabalho, né? Então, são notícias, são impactos, né? Eu não sei se a gente vai conseguir equalizar esses impactos a médio prazo, talvez em 2023, 2024, mas é um impacto que está ocorrendo. Mas tem algumas boas notícias, né? No entanto, com toda essa crise, segundo aí a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, 90% dos hotéis sobreviveram. Mesmo ainda com uma baixa ocupação, ainda estão resistindo a essa situação de um ano de pandemia. Alguns setores mais impactados, como, por exemplo, setor de boates, bares, né, restaurantes. Eu recebi, esse dia, o meu irmão, que ele é jornalista, ele mandou no WhatsApp para mim o leilão da boate Love Story em São Paulo, né, que é uma das boates mais tradicionais de São Paulo, ali no começo da Consolação. Anos, né, a boate antiga, né? Está sendo leiloada agora, em maio, né, porque fechou, não sobreviveu, né? Se você vê a Rede Birosca, né, que ela aí em Santa Cecília, no bairro de Santa Cecília, em São Paulo, também que era uma rede, que era a dona da rua Canuto Doval, né?
Um local tradicionalíssimo, fechou também, né? O Açúcar, que é um bar e um de dança na Vila Olímpia, em São Paulo, também fechou, não é? Então, tem alguns setores que estão impactados. Eu estou sentindo que o que está acontecendo? Os empresários hoje, com essa situação de baixo controle da pandemia, a gente está igual aquela pessoa assim, que está se afogando, né? Aí reabre, a gente pega um ar e volta e se afoga de novo, né? E pega um ar e se afoga de novo. A gente está sentindo essa situação. Então, a gente está precisando realmente ir para a superfície, né? E respirar. Eu espero que, após o controle dessa pandemia, o controle mundial, porque na Nova Zelândia já teve um show com 50 mil pessoas no estádio, quer dizer, já controlaram, né? A gente já está caminhando. Nova York, agora em julho, já pretende abrir totalmente. Nova York, a Broadway, tudo, o Madison Square Garden, tudo. Eu espero que, ao fim da pandemia, o setor de turismo se recupere rapidamente. Porque o que as pessoas estão mais querendo hoje é viajar, não é? E não estão impossibilitadas disso. E nisso, o Estado de São Paulo pode ter uma vanguarda, né? Pode ser a locomotiva disso tudo, né? Nós somos um Estado, apesar de ser o Estado mais populoso, nós somos o Estado que mais está vacinando, não é? Então, nós largamos na frente, talvez, de outros estados que são destinos concorrentes a gente, que estão um pouco mais atrasados com relação à pandemia, não é? Então, nós temos o Instituto de Vacina que produz a vacina para o Brasil. 3 em cada 4 vacinas são produzidas em São Paulo. Então, acho que, passando esse grupo prioritário, passando essa situação, eu acho que a gente pode alavancar rapidamente, fazer assim em formato de V, né? Essa queda, recuperar isso num período curto. Mas isso tudo passa pelo controle da pandemia. Tá bom? Tá certo, professor. Obrigado. Obrigado pela sua explanação aí também. E nós vamos ter aqui nesse programa hoje, professor e secretário, a participação do nosso colega Júlio Penariol. Ele é jornalista da TV Unesp e traz uma pergunta gravada para que a gente possa debater esse assunto. Vamos assistir a pergunta do Júlio Penariol. Olá a todos. A minha primeira questão é para o secretário Vinícius. Secretário, queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto você acredita que a comunicação e o uso das redes sociais, por exemplo, podem ser ferramentas importantes para que as empresas que atuam no setor de turismo se aproximem um pouco mais de clientes em potencial e consigam, de alguma maneira, reverter um pouco este quadro de crise financeira que atormenta essas empresas. Primeiro, a evidência de que redes sociais são uma grande oportunidade para pequenas e médias empresas em geral. Até um encanador, ele é uma empresa eficaz com o celular na mão. Qualquer agente turístico, todos nós somos muito mais eficientes, mais eficazes com as redes sociais. E nós estamos construindo já há muito tempo um projeto que está em andamento com o Convention Bureau nessa direção. Até porque mudou o perfil, tem menos gente viajando com agências de viagens e mais pelas decisões tomadas individualmente pela internet. Mas tem muita coisa desconhecida em São Paulo ainda. Nessas campanhas que nós vamos fazer das regiões, nós estamos muito concentrados em internet, redes sociais, influenciadores, descobertas, porque as pessoas estão muitas vezes indo para os mesmos lugares. Mas isso depende também da retomada. Então, sobre a retomada, eu quero refinar alguns pontos colocados pelo professor Wagner. De fato, foram 128 mil empregos no final do ano passado em São Paulo. Só que em dezembro e novembro, nós recuperamos 16, 17 mil empregos. Ou seja, a reação é muito rápida do setor, né? Em janeiro caiu. Em março, nós já geramos 4.200. Aí caiu agora de novo, nós afundamos novamente, né? Porque nós estamos nessa oscilação. A demanda por viagens de proximidade está enorme. Eu falei com o secretário Fábio é um paradoxo, né? O secretário Fábio de Brotas, ele me disse que 2020 foi o ano de mais movimento em Brotas nos últimos 10 anos. Né? Tal a demanda, né? Houve picos, né? E teve um movimento desse tipo. No final do ano, o turismo estava bombando. E por que ele não permaneceu? Pela mesma razão que ele não permaneceu na Europa e no hemisfério norte no ano passado, né? No verão, europeu ou americano, enfim, a mesma razão aqui, não era sustentável porque não tinha vacinas. A questão é que o programa econômico
realista, verdadeiro, que possa ser chamado de programa econômico, é vacinas. Com relação ao WTTC, eu organizei uma relação com o WTTC desde o início. Nós estamos com a Glória Guevara, com toda a equipe dela, em permanente contato, fazendo lives grandes e tudo mais. E eu deveria ter estado em Cancún, inclusive, como palestrante, mas, nesse momento, melhor não viajar, para nós aqui no Brasil. Né? Até porque eu organizei o único encontro completo, Summit do WTTC, até hoje, que houve na América do Sul, em Florianópolis, em 2008. E nós fomos nos afastando. Porque é caro, essa coisa do Brasil, viu, Wagner? Acho que é caro. Né? Você quer entrar no jogo, né? Mas temos que ter um plano para entrar no jogo. É muito difícil no Brasil, porque muita gente puxando para trás. Né? Mas, em relação ao que o Wagner falou, que é muito importante, que ajuda a responder a pergunta do Júlio Penariol, é porque, sem a condição vacinal, nós vamos ter um problema, né, proporcional. Então, vamos lá. São Paulo tem 100 milhões de vacinas. Elas estão por aí, Coronavac. Primeiro, ato de coragem do governador, que eu acompanhei. Vacina. Olha, foi muita coragem dizer, tecnicamente apoiado no Dr. Dimas, eu estava lá, eu vi, vamos fazer. Muito questionamento, muito preconceito, que a China é isso, que a China é nosso maior cliente comercial, não nos cabe fazer julgamento de valor étnico. E nós temos essa vacina, e essa é 90% da vacina que se tem. Já o governo federal, pontos nos is, no ano passado, deixou de comprar 70 milhões de vacina e tentou nos impedir de fazer. Mais do que isso, nós temos uma fábrica que vai ficar pronta em setembro, com 180, 190, agora 200 milhões de doações empresariais. Doações. Nós vamos ter uma fábrica de Coronavac no Brasil, IFA e tudo mais. Na semana passada, faz 2 dias, o governador foi para a televisão e contratou 18 milhões de Butanvac. Porque não sei o quê. Nós temos tecnologia para isso. Nós fazemos H1N1. A fábrica está lá, ela produziu 80 milhões de H1N1. Agora ela vai produzir 100, pode produzir 100, até mais, 100 milhões, 150 milhões de Butanvac. Uma vacina mais moderna que usa o ovo galado, injeta o vírus, enfim, e faz o mesmo processo que é conhecido nosso. Coragem de fazer, ser criticado. Então, aí tem mais 100 milhões de vacinas. Se a Pfizer, 1 milhão só ontem chegou. Se a Pfizer subir, se houver solução com a Sputnik, quais outras vacinas vierem, nós vamos ter, e eu vou apresentar isso no secretariado segunda-feira, no mínimo 3 cenários de curvas diferentes. Num cenário otimista, para resumir, para não alongar, e ajudando ao professor Júlio a entender que dá para fazer um grande esforço de internet desde que haja condição das pessoas receberem as pessoas, nós teremos no final do ano, se tudo isso que eu falei aqui, numa composição que está sendo feita conosco, a FIA-USP, nós estamos compondo cenários para dezembro. No mês de dezembro desse ano, se tudo que eu falei fosse verdade, que não vai ser, não é provável, nós deixamos de faturar 10 bilhões e 300 e vamos faturar 10 bilhões e 800. Mesmo com os mortos e feridos que foram ditos aqui, de uma dor sem fim de um setor que eu conheço, que eu participei, eu fui sócio de 10 restaurantes no estado de Santa Catarina, conheço o setor, fui presidente da Associação Comercial Industrial lá, e quero dizer a vocês que nós conseguiremos chegar lá. Se for intermediário, algumas dessas sim, outras não, né? Nós ficamos no meio, no faturamento de 9 bilhões e alguma coisa. E se ficarmos só como estamos, o professor Wagner tem toda a razão, nós vamos faturar os 7 bi, nós vamos ficar com 3 bi, vai haver mais. Mas eu não consigo acreditar nessa hipótese. E os estudiosos, eu tive reuniões até 9, 10 da noite, ontem à noite, professor Celoto, professor Aristoguito, pessoas que estão estudando, pessoas que fazem modelagem do mercado financeiro para qualquer tipo de crise. Né? No frigir dos ovos, o que eu acho que eu vou apresentar segunda-feira, de final de semana vamos estar trabalhando nisso, é um quadro muito mais positivo que negativo. Né? Nós vamos conseguir vacinar o suficiente para fazer com que o número de pessoas de 90 anos
não vá mais pressionar o sistema de saúde. O pessoal de 80 também não. O pessoal de 70 também não. Eu sou de 60. Viu, Carol? Não pareço, né? De 60. Nem eu, nem o Wagner. O Wagner é um garoto, né, Wagner? E nós vamos entrar aí logo em seguida, né? Então, vai baixar a pressão. Pressão sobre o quê? Por isso que eu falei que não se fala do que é importante. Vou dizer por quê. Sabe quantas UTIs nós temos em São Paulo hoje? 14.200. Sabe quantas nós tínhamos? 3.500. Sabe quanto tem a França? 6.000. Sabe quanto tem a Espanha? 4.500. Nós fizemos uma França de UTIs de janeiro para cá. Olha o dinamismo, a recuperação dos hospitais privados, dos hospitais públicos, dessa máquina que deu resposta. E, mesmo assim, as ocupações foram para 90 e pouco e tivemos que forçar a baixar para 80. Por quê? Porque São Paulo é uma região que, ampliada, tem 30 e tantos milhões de pessoas, tem aeroportos abertos, é hub de 50% da comunicação aérea desse país, e de carro se anda nas 20 das 20 melhores rodovias de São Paulo, de um lado para o outro, em horas. De Campinas para São Paulo, para Santos, você vai a todo lugar, o vírus junto. Então, o Imperial College estava certo. Se nós não tivéssemos feito o que nós fizemos em São Paulo, com UTIs e com saúde, se São Paulo não tivesse essa que é uma medicina que é exemplar mundial, e eu não sou nem paulista, mas eu sou apaixonado pela medicina, pelo sistema médico de São Paulo. Apaixonado. Morei anos no exterior, em vários países do exterior, Hong Kong, Israel, Holanda, França, Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil é excepcional. E a reação para 14.200 UTIs impediu um colapso total. E uma contaminação do resto do Brasil. A descoordenação, a não coordenação, a avacalhação que foi feito nessa área, não na área econômica, não. A área econômica, Fungetur, Pronamp, teve boas respostas do governo federal. Não estou sendo aqui partidário, eu estou dizendo que é uma vergonha o que foi feito na saúde, e o mundo inteiro está dizendo isso. E nós conseguimos segurar por conta de São Paulo. Lógico que teve vários estados que fizeram bons trabalhos, mas não porque teve uma coordenação. Agora, nesse momento, Carol, só para resumir, os nossos cenários são de saída sem volta. Esses são cenários que nós vamos apresentar segunda-feira, depois quarta-feira no Grupo Econômico, nós estamos refinando, né? Eu não acredito em volta. E por quê? Porque as pessoas vacinadas mais velhas, elas estão caindo. Mesmo que o índice de transmissão esteja em 0,87, alguma coisa assim em São Paulo, né? Poderão estar sendo mais pessoas infectadas, o que vai depender da manutenção de uma certa consciência de afastamento social. Isso é óbvio. Nós não podemos avacalhar tudo como querem alguns líderes da nação, né? Não, nós não podemos fazer isso, porque nós precisamos manter de um para baixo. De um para baixo, né? Mas, à medida que nós vacinamos, e se nós tivermos, sobretudo, Butanvac e essas vacinas que foram compradas, eu falo aqui, por exemplo, no caso da Sputnik, compraram 66 milhões de vacinas e não há decisão. Então, tem uma diferença com as 66 milhões de vacinas esse ano da Sputnik, sim ou com, e mais 100 milhões no ano que vem. E, para terminar, nós teremos fábrica também da Butanvac, que é a H1N1. Então, o Brasil se prepara também, no cenário internacional, para uma das piores gestões de saúde do mundo, para, graças a São Paulo, uma das melhores e mais independentes e mais autônomas, graças ao que está sendo feito em São Paulo. E eu espero que, no Rio de Janeiro, que recebeu 2 bilhões e pouco lá para fazer uma fábrica que nem começou, né, porque pega aqui o Museu Ipiranga, vai ficar pronto esse ano. Olha o Museu Nacional lá, nem começou. Aqui, com doação de 180 milhões dos empresários, em São Paulo. Então, nós temos que começar no Brasil a ser claro ao diferenciar as atitudes e as coisas. Essa coisa de que é tudo igual, tudo mais ou menos, não funciona. Nós não vamos a lugar nenhum, viu, Carol? Você que é moça, nós não vamos a lugar nenhum se nós dissermos que é tudo a mesma coisa. Não é. E eu dei vários exemplos aqui de que as coisas não são a mesma coisa e nós temos que comemorar e pedir para que se continue. Vou falar do Pronamp, por exemplo, aqui.
melhor programa de crédito da micro e pequena empresa que surgiu no Brasil. E eu venho de lá, fui diretor do Sebrae há 19 anos. Eu quero que continue. E eu bato palmas. Mas não para a gestão da saúde, que está sendo compensada por nós em São Paulo, sim. Dá para ver que o turismo é uma área muito ampla, né? A gente falou até agora aqui de vacinação, saúde, economia, indústria. Vai longe essa conversa. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora, mas não saia daí que já já a gente volta para falar do turismo nas regiões de Bauru e Botucatu. É já já.